Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está recebendo esta palavra nessa hora, paz seja convosco, paz seja contigo, paz seja no seu lar, na sua casa, na sua família, por onde você estiver, amém? Por onde você caminhar, que a paz do Senhor seja contigo, amém? Hoje nós vamos fazer mais um momentinho de reflexão, vamos conversar mais um pouquinho do que a palavra de Deus tem para nós, amém? Temos falado muito sobre a nossa vida, sobre as dificuldades contemporâneas, sobre formas de nos aproximarmos mais de Deus, de vencermos esses tempos difíceis que estamos passando, enfim. Estamos sempre falando, meditando, refletindo acerca do nosso relacionamento com Deus e com o mundo de hoje, não é verdade? Mas hoje nós vamos falar com o olhar voltado um pouquinho para a criança. Vamos falar um pouquinho das nossas crianças, porque para elas também não está sendo fácil, né? Temos falado muito de nós, olhado muito para dentro de cada um de nós, mas hoje nós vamos olhar um pouquinho para a criança. Você que tem criança em casa, né? Você que tem neto, que tem sobrinho, que tem filho, filha, você professora que tem as suas crianças assim como eu, tudo distante, né? Com saudade. Todos nós temos algum relacionamento com criança, né? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, neste período difícil que estamos atravessando, como educar essas crianças, né? Como mostrar para essas crianças a face de Deus. Quem é Deus? O que Deus quer delas, né, para o futuro? Qual é a importância delas começarem a crescer e desenvolver esse lado espiritual tão importante, né? Este conhecimento tão importante de Deus, né? Então nós vamos usar como base do nosso estudo o versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, que nos ensina, né? Que nos aconselha a educar as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Qual é este caminho? O caminho de Deus, o caminho da palavra, o caminho da verdade e da vida, para que quando elas forem adultas, elas não se desviem dele, né? Esse versículo, ele não é uma promessa, ele é um conselho para você mãe, para você pai, para você madrinha, padrinho, tia, tio, ou até mesmo amigo da criança, né? Você é adulto, responsável, direto ou indiretamente por alguma criança, né? Então vamos lá. Provérbios 22 é um texto de reflexão do rei Salomão sobre o comportamento e a boa conduta. Neste capítulo, o rei refletiu sobre os valores morais e a importância de implementá-los logo na infância. E esse texto eu venho ressaltar que, às vezes, ele nem é só para criança, para a infância. Às vezes serve para nós também, para dar uma reciclada aqui no nosso pensamento, né, sobre os valores. Então, como todo estudo, eu deixo uma tarefinha para você, né, pegar a palavra de Deus e ler todo o capítulo para contextualizar com o que a gente vai conversar. Eu deixo para vocês também hoje a leitura do capítulo 22 de Provérbios, tá? Para que vocês possam perceber o que a gente está conversando aqui de uma forma mais abrangente. Então, ao lermos este capítulo, percebemos que o rei Salomão, ele falou sobre um valor moral por verso. Em cada verso, ele instrui num valor moral a ser assimilado para caminharmos dentro deste valor. Então, dos versículos 1 ao 6, só até o 6 nós vamos aqui, depois você vai continuar a sua leitura. No verso 1, o rei ele aborda a importância da boa reputação. No verso 2, ele mostra a submissão do homem diante de Deus. No verso 3, ele atenta sobre a importância da prudência. No verso 4, o rei fala sobre os benefícios da humildade. No 5, ele alerta sobre o caminho da perversidade.
Este caminho, ele é perigoso e é o que mais o mundo nos oferta, né? Principalmente nos tempos atuais. E o versículo 6, ele nos aconselha, né? Ensine a criança ao longo do caminho em que ela deverá andar. Ao longo do caminho, desde o nascimento, durante toda a criação, já vamos educando as nossas crianças, mostrando para ela qual é o bom caminho, né? Então, lendo o capítulo 22 de Provérbios, façam essa assimilação, né, desses ensinamentos por versículos. Que coisa mais interessante. No 6º versículo, então, o rei Salomão, ele aponta sobre a importância de assimilarmos certas virtudes ainda na infância, para que através do ensino desses valores, quais são mesmo? A boa reputação, a prudência, né, o cuidado, a vigilância, a humildade, não querer ser maior que Deus, entender Deus como ser soberano sobre tudo e todos, e a submissão a esse Deus. Se ensinarmos, né, as crianças desde o início, para que elas tenham boa conduta diante de Deus ao longo da sua vida, para que desde pequenininha ela já comece a entender, né, a importância, a grandeza desse Deus, já começa a ter respeito, já começa a desenvolver ali o respeito, a reverência, né? Então, a instrução desses pontos ainda na primeira idade dá para o indivíduo a capacidade de se desviar do que é mal e de caminhar no que é bom, né? No bom caminho. Muitas vezes os adultos se enganam quando pensam que a criança não entende. Ela é muito pequenininha, ela não entende. Entende sim. É claro que é de acordo com a faixa etária, a linguagem que você vai usar para ela, né? Existe a forma correta de abordar uma criança com determinado assunto. Na igreja tem a escola bíblica, nós temos, né, o ensinamento, agora nesse momento parado por causa da construção, né? Mas você pai, você mãe, você família, você é igreja, né? Não, no templo não está acontecendo por enquanto, até ficar pronta, mas o trabalho ele é continuado em casa. Você tem instrução para falar de Deus com seu filho, com a sua criança. Não importa a idade, né? Existem 1000 maneiras de você falar de Papai do Céu, né, com a criança. O que Papai do Céu gosta, o que Papai do Céu não gosta, o que Ele quer que nós sejamos, como Ele quer, né, que nós caminhemos na presença dEle. Vai mostrando o que é pecado, o que não é pecado. Já pode falar para a sua criança nesses termos. Pecado, ela já tem a capacidade de entender. Pecado é aquilo que é feio, é aquilo que não atende à vontade de Deus, né? Tudo que está fora da vontade de Deus é pecado, né? Então vai trabalhando com a sua criança, vai instruindo dentro desses valores que Provérbios nos traz, né? Para que quando ela crescer, de forma, né, que ela cresça entendendo, compreendendo cada vez mais, né? E cada vez mais firmada nesse caminho. Dificilmente, quando ela crescer, ela vai se desviar. Essa palavra, como eu disse no início, ela é uma promessa de que se você educar sua criança assim, ela não vai se desviar? Não, não é uma promessa, não. Ela é um aconselhamento, ela é um ensino que a palavra de Deus nos dá de como criar, educar e ensinar as nossas crianças o caminho dele, né? Aí nós vamos chegar nesse ponto, né? Ainda vamos chegar lá. Sobre o livre-arbítrio, né, quando a pessoa chega na fase adulta. Então, olha só, ensinando no caminho certo. Ensine a palavra de Deus, os valores cristãos e as virtudes para uma pessoa de bem. Mas, no fim, a escolha é pessoal. Acabei de falar lá atrás, né? Quando crescer, a sua criança irá tomar suas próprias decisões. Por isso eu disse que essa palavra não é uma promessa. Mas ela é um ótimo ensinamento. E na grande maioria das vezes, ela dá certo. É uma grande responsabilidade para mim e para você, né? Mas quando a criança crescer, quando ela, né, chegar na idade de maior, né? Quando ela
for responsável por suas ações, por suas decisões, capaz de tomar suas próprias decisões, é ela que vai acabar escolhendo, né? Aí o caminho foi ensinado, ela foi plantada naquele caminho, ela foi instruída, foi mostrado para ela. Então, na maioridade, vai caber a ela continuar esse caminho, entendendo que ele é o melhor, ou mesmo entendendo que ele é o melhor, não está a fim de seguir, escolher trilhar outros caminhos. Sabemos que não existe outro caminho fora de Deus, né? Mas então não podemos carregar a culpa, né? Onde que eu falhei? É muito comum escutar família, principalmente pai e mãe, se questionando, lamentando: onde que eu errei, meu Deus? Onde foi que eu errei? Olha lá para trás, será que eu errei? Eu fiz, né? Não se sinta culpado, não carregue essa culpa para você. Se você fez o seu papel e se você está fazendo o seu papel de instruir dentro dessas linhas todas que nós estamos meditando aqui, se você está fazendo, descanse em Deus. Descanse em Deus. Amém? Não carregue culpa. É o dever cumprido. É isso sim, é que você deve parar e pensar e ter a consciência tranquila de que está cumprido o seu dever de educador, né, na vida da criança. Apesar de um sábio conselho, Provérbios 22:6, esse versículo que estamos amparados nele hoje, não se trata de uma promessa, repetindo o que eu falei. Acabei de avaliar várias vezes isso. O fato de passarmos esses valores ainda na infância não é garantia de que quem recebeu a instrução não terá um desvio de conduta. É evidente que aquele que foi fundamentado na palavra de Deus logo na infância terá os meios necessários para ter uma vida reta, próspera, digna, mas com o livre arbítrio, cabe sempre a quem recebe o ensino praticar o que aprendeu e permanecer no que foi instruído, ou não, né? O que é o livre arbítrio? É o poder de escolha, é a liberdade de escolha. Então, cabe a quem recebeu a instrução segui-la ou não. Isso na palavra de Deus e isso na vida também. Às vezes você estuda uma vida inteira para uma determinada coisa e no final daquele caminho você escolhe uma outra coisa para fazer, né? É o livre-arbítrio, né, que as pessoas de maior idade têm. E aí, você vai brigar com seu filho? Vai virar a cara? Vai expulsar de casa porque não fez o que você ensinou? Não, vai continuar amando da mesma forma. De repente, com uma dor no coração, com um sentimento de frustração, não fique assim. Dói para um pai e para uma mãe ver o seu filho desviar dos bons caminhos? Dói. Essa dor, ela vai existir. Essa dor não tem como tirar do coração, porque dói, né? Você quer ver a pessoa no caminho do bem, você não está vendo. Então, quem ama sente a dor, né, pelo outro. Mas culpa não. Frustração não. Ore, busque aconselhamento de Deus. Descanse em Deus. Continue lutando em oração. Se o seu filho recebeu o ensinamento e desviou do caminho, deixa Deus trabalhar. Lute em oração e deixa Deus ir trabalhando. Deixa Deus dar a corda. Porque quem é de Deus volta para Deus. Mais cedo ou mais tarde. Amém? Então, olha só um outro exemplo. Um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Samuel e os filhos de Eli. Em 1 Samuel, no capítulo 2, dos versículos 12 ao 23, vem falar da criação, que é dada da mesma maneira, porém, cada um escolhe o seu caminho. E ressaltando que tudo que você escolhe tem consequência. Todo caminho que você escolhe seguir tem consequência. Então, na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que foram bem instruídas e optaram por caminhos diferentes. Um caso desse é o do profeta Samuel e os filhos de Eli, de nomes Ofni e Finéias. Ambos receberam as mesmas instruções e estavam sob as mesmas condições de ensino, ou seja, os pais de Samuel, os filhos de Eli, Samuel e os filhos de Eli recebiam as mesmas instruções de ensino dentro da palavra de Deus.
Mas o que aconteceu? Os filhos de Eli, apesar de sacerdotes, eles tratavam as coisas de Deus com desprezo, tinham uma má reputação e cometiam imoralidades dentro do templo, totalmente perversos diante do olhar do Senhor. Diferente deles, o pequeno Samuel ministrava no templo, continuava a crescer, cada vez mais estimado por Deus e pelo povo, exercendo suas funções com retidão e humildade. Então, olha só, receberam a mesma instrução, cresceram com os mesmos ensinamentos, porém, depois de adultos, depois de conscientes, né, independente nas suas decisões, escolheram caminhos diferentes. Quem ficou com a melhor parte? Aquele que escolheu continuar no bom caminho, né? Samuel, ele ministrava, ele fazia as obras, ele seguia a palavra de Deus, fazia a vontade de Deus para a vida dele, ao contrário dos filhos de Eli, né? Que desprezavam a Deus. Eles como é que fala quando a gente não honra a casa de Deus? Não tinham reverência com o templo, faziam coisas imorais, coisas sujas, tinham uma péssima reputação diante das pessoas, e isso trouxe consequências. Já o descaso de Ofni e Finéias teve consequências catastróficas. Além de Israel perder 30.000 homens em batalha, os irmãos sacerdotes foram mortos e perderam a Arca da Aliança para os filisteus. Para entender essa passagem, vocês podem estar procurando, pesquisando, lendo em 1 Samuel 4:11. Eli, ao saber da notícia, com 98 anos que já tinha, cego, caiu da cadeira aterrorizado, quebrou o pescoço e morreu também. E a sua nora, que estava grávida, ao saber dos fatos, entrou em trabalho de parto e morreu também. Então, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, dos versículos 18 e 19, vocês podem estar conferindo isso. Então, olha que tragédia, né? O pecado, a zombaria, o desrespeito a Deus trouxe sérias consequências para a família de Ofni e de Finéias, né? Morreu todo mundo, né? Uma coisa foi levando a outra, uma morte foi puxando outra. Que triste, muito triste. Então, quando nós escolhemos usar do nosso livre-arbítrio para as coisas ruins, escolha, nossa, a escolha pode ser minha, mas as consequências também serão sofridas por mim. Amém? Quando eu escolho o caminho bom, consequentemente, os resultados da minha vida serão bons. Então, obedecendo bons conselhos. Todas essas coisas sucederam depois do aviso que Deus deu a Eli, que infelizmente foi negligenciado pelo sacerdote. Quando não andamos nos caminhos em que fomos ensinados, podemos praticar justamente os erros que fomos alertados a não cometer. Eli e seus filhos tiveram um fim trágico, mas Samuel, que viveu e aprendeu no templo, continuou em retidão e foi levantado por Deus como um profeta de Israel. Pais permissivos e negligentes tendem a colher frutos amargos no futuro. Aí eu volto naquela fala dos pais que olham para o céu e ficam: onde foi que eu errei? Né? Olha lá para trás. Você deixou a criança fazer tudo o que ela quer, tudo o que ela pede você dá, você faz todas as vontades da criança, mima, né? Vai criando um ser que só sabe ouvir o sim e não é preparado para ouvir o não. Não é um ser preparado para pensar, para olhar para o outro, para se colocar no lugar do outro, para amar o outro, né? Deixa tudo, permite tudo, ele pode tudo, ele é o rei do pedaço, é a rainha do pedaço. E essa criança, ao contrário do que muitos pais pensam, ela vai crescendo uma pessoa que não tem preparo para frustrações, né? Tudo é ela primeiro, tudo é dela, tudo ela pode, não tem limite. Essa é a palavra que falta muito na criação de hoje, limite.
né? Então, às vezes, os pais lá na frente vão sentir o peso disso, de terem sido permissivos demais, de não ter sentado com a criança, né? Sim, sim, não, não, palavra de Deus aqui, vamos lá, né? Então, os pais são responsáveis pelo cuidado e pela educação dos filhos. Ame, converse, aconselhe e delimite as suas crianças. Limite. No início pode ser difícil, porque vai ter birra, vai ter choro, vai ter pé batendo. Aí é uma outra estratégia que os pais têm que ter para cortar isso. Mas uma pessoa bem educada, ela vai apreciar o valor de tudo isso no futuro, de todo ensinamento que ela está recebendo. Então, ande no caminho que a criança deve andar. Como que eu vou educar minha criança a andar no caminho que eu mesma não estou nele? Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser espelho, eu tenho que ser a moldura. Desta forma, devemos instruir as crianças segundo a palavra de Deus, dando bom exemplo através das nossas vidas e sempre os conduzindo às boas práticas. A nossa permanência e atitude reafirmam o que nós ensinamos, né? É o meu exemplo. A senhora está me ensinando isso, mas a senhora faz isso, né? Nós somos espelho, nós somos referencial. Então, primeiro você tem que estar no caminho para poder ensinar esse caminho para a criança. A criança não é boba, não. A criança não é boba. Ela faz tudo que você faz. Você que é o exemplo dela. Então, o apóstolo Paulo, que instruiu os primeiros cristãos, fez a mesma coisa. Se colocou como exemplo a ser seguido. Está lá em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você está imitando a Cristo? Para que a sua criança possa te imitar e assim está imitando a Cristo? Olha, né? De nada adianta passarmos os valores da palavra de Deus se nós mesmos não andamos segundo o que pregamos. Apesar de pequeninos, as crianças percebem o que é certo e o que é errado. Elas notam a hipocrisia e a falsidade, assim como a verdade e a sinceridade, e vão imitar essas coisas. Isso é fato. A criança não é boba. Tudo que você faz, ela imita. Então, se você faz errado, ela vai fazer errado. E ela sabe que é errado. Mas ela faz porque você está fazendo. Então, o errado para ela fica certo. É o meu pai e minha mãe está fazendo, minha tia está fazendo, os meus educadores estão fazendo, quer dizer que eu posso também. Então, vamos inverter esses fatores aí. Em vez de fazer o que é errado, vamos fazer o que é certo, para instruir as nossas crianças dentro do exemplo. Quando falamos de Cristo e o imitamos, a criança ela assimila o que falamos e isso lhes dá segurança e direção. Esta é a melhor forma de ensinar a criança como se deve andar, através do ensino e da prática. Quem instrui de forma sábia é sábio e terá motivo para grande alegria, pois a instrução recebida não foi jogada fora e certamente produzirá bons frutos. É aquilo que eu falei lá atrás. Pode ser que aconteça de, na fase adulta, escolher outro caminho e isso te causar uma frustração, uma certa tristeza. Mas não desanima, porque a palavra, a semente que você plantou, ela não morreu. A palavra que você lançou, que você ensinou, ela não é jogada fora. Então ore e busque a Deus e descanse em Deus, porque aí é Deus que vai tratar. Você fez a sua parte, né? Até aqui você fez a sua parte. Daqui para frente fugiu da sua alçada, então é com Deus. E mais cedo ou mais tarde, essa semente vai brotar. Então, para terminar, Provérbios 22, ainda no versículo 15, para complicar um pouquinho a nossa vida com uma palavra difícil, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que é estultícia? Vamos bagunçar um pouquinho o nosso entendimento com uma palavra difícil. Mas está aí o significado. Estultícia nada mais é do que tolice, estupidez. Característica do que é ou se apresenta de modo estúpido. Então, tudo que se apresenta de forma errada, de forma equivocada para a nossa criança, nós, instrutores, educadores, sábios, né, instruídos na palavra de Deus, nós vamos levar esse ensinamento para a criança e afugentar essas coisas ruins do coração dela. Amém? Então, essa é a nossa meditação de hoje.
hoje. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a nossa vida hoje. Vamos voltar um pouco mais o nosso olhar para a nossa criança. Ela também tem sentimento, ela também está passando um momento difícil, ela também está sofrendo os efeitos da pandemia, ela também está sofrendo com as mudanças que estamos passando dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em todos os sentidos, né, emocionais, financeiros, tudo a criança sente também. Então vamos olhar com mais empatia para a nossa criança. Vamos ensiná-la, vamos ter um tempo para sentar, para mostrar para ela que Deus continua no controle de tudo, né? E ensinar a palavra da correção, do bom caminho para a nossa criança. Amém? Eu sei que você já faz isso, mas Deus mandou a gente repensar um pouquinho nesse assunto hoje. Então, fique com Deus. Eu agradeço a oportunidade, né? E até a próxima, em nome de Jesus. Beijo.